seja bem-vindo a mais uma edição do programa Telecrescer. Eu sou a Zeneida Cabral. Eu sou o Benedito da Silva, Big Ben Chebo simplesmente para mais uma edição do programa Telecrescer. Programa que te ajuda sim a crescer na sua vida completa. Zeneida Cabral, tudo bem? Eu estou ótima, bem, cheia de disposição. Este é um programa de caráter educativo que pretende, através de reportagens, rubricas, histórias impactantes e convidados em estúdio, abordar temas diversificados de interesse social. Temas diversificados de interesse social. Hoje não vamos fugir da regra, vamos falar sobre educação e carreira. Importância, definição, objetivo, porquê a educação na carreira e muito mais. Vamos sim ter respostas aqui no programa Telecrescer. Sejam todos muito bem-vindos. E não poderia ser diferente. Teremos aqui as nossas rubricas, histórias que inspiram, jovens no mundo, feedback dos jovens e também jovens empreendedor. Refresh mesmo para refrescar. Como já fizemos referência que as nossas rubricas vão sim fazer parte do nosso programa Telecrescer, você é nosso convidado. E Zeneida, mesmo para falar sobre educação e carreira, quem vamos receber hoje? Em estúdio nós iremos receber uma jovem que tem também uma trajetória incrível no ramo profissional. Porque queremos inspirar a juventude, temos que convidar pessoas que têm essa trajetória para mesmo inspirar a si. Será ela que irá acompanhar-nos neste painel. Exatamente, então é com muita honra que vamos sim receber a nossa queridíssima convidada. Seja bem-vinda ao programa da Malta Jovem Telecrescer, não é? Seja bem-vinda. Entra com vivacidade, não é? Este é o isso aí. programa Tem que ter muito Telecrescer. feeling, tem que ter muito feeling, vivacidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que está de saúde? Como é que foi a viagem, engarrafamento? Saúde dos telespectadores. Olá, caros telespectadores. Eu sou Evelyn Coluzimba e será um prazer, uma honra estar convosco nesta rúbrica. Até já. Bem-vindo ao programa Telecrescer. Agradecemos a ti por ter aceito o nosso convite e ter decidido fazer parte deste programa para ajudar a juventude, né? A esclarecer. São tantas dúvidas, Beni. Exatamente, são tantas dúvidas, são tantas inquietações. Então, a nossa convidada já está aqui presente, mas antes mesmo de irmos no nosso bate-papo, vamos à história que inspira a Zeneida, não é? Que é para aperfeiçoarmos, aprofundarmos naquele que é o tema. É isso mesmo, Beni. É mesmo para inspirar. Vamos agora convidar a si, caro telespectador que está ligado ao programa Telecrescer, e acompanhar a história dessa jovem que também trilhou um caminho de sucesso no ramo profissional. Wilson Maria. Olá a todos e todas. Hoje, neste espaço Histórias que Inspiram do programa Telecrescer, eu quero vos convidar a viajar comigo numa história repleta de muitas aventuras, muitas questões, mas acima de tudo muita beleza. Meu nome é Wilson Macau, eu sou ativista social, sou coordenadora de projetos de desenvolvimento. E eu estou aqui para contar um bocadinho sobre quem eu sou, sobre qual foi a minha trajetória. Eu venho de uma família que a questão da violência, o adultério, a questão do HIV também e violação dos direitos humanos das mulheres esteve muito presente. Na minha família as mulheres não tinham voz e elas foram ensinadas que o auge da vida era casar e ficar numa família, cuidar dos filhos e pilotar o fogão. E por causa dessas questões, e depois de perder familiares vítimas de HIV, mulheres, aos 18 anos eu comecei as minhas ações como ativista social. Mas enquanto eu fazia os meus trabalhos numa organização de base comunitária, eu estava do outro lado a fazer a faculdade. Eu fiz o curso de Engenharia e Gestão de Petróleos. Por que escolhi esse curso? Porque na altura que eu ia me inscrever à faculdade eu fiquei doente e a única universidade que estava disponível é a universidade que eu me formei e o único curso que estava disponível é esse. E o meu pai disse que na casa dele as mulheres não podiam ficar sem estudar. Tudo bem, fiz esse curso. Por outro lado, eu ouvia histórias de vida de mulheres que sofriam estigma, discriminação e violência, mas por outro lado eu fazia cálculos, tentava descobrir
onde é que fazia pesquisas sobre onde é que existem furos de petróleo, de gás, enfim, a vida seguiu. Depois de um tempo no meu trabalho, eu fui convidada a ser a coordenadora de um projeto. Depois de um tempo, concorri também para uma vaga enquanto coordenadora de um programa ainda maior e que era para trabalhar a nível do distrito de Cambuquã, na cidade de Maputo, mas também no distrito de Maracuene. E neste programa específico, eu continuei a exercer as minhas funções, consegui terminar a minha faculdade, sou formada em Engenharia e Gestão de Petróleo, graças a Deus, a primeira filha dos meus pais a terminar o ensino superior. Mas chegou uma fase da minha vida em que eu me questionei sobre o que eu quero fazer, o que eu estou a fazer, quais são os meus ideais. Vou para o petróleo, fico na área de direitos humanos, o que eu faço? E foi nesta fase de muitas perguntas que eu decidi me inscrever para uma academia de liderança. A Girl Move Academy. Eu fui participar de um programa intenso, onde eu vivia a questão da liderança, num contexto em que eu não conhecia. Eu fui para o norte de Moçambique e eu tinha que trabalhar com raparigas que estão de transição do ensino primário para o secundário. E o objetivo principal era mantê-las na escola. Eu não sei se vocês estão a imaginar, uma jovem que sai de Maputo, vai para Nampula, um contexto cultural completamente diferente, social completamente diferente, e chegar numa casa dizer que esta criança não pode casar, tem que continuar a estudar. Já imaginam quais foram os meus desafios. Mas graças a Deus concluí, tive a oportunidade de fazer um estágio também em Portugal. Quando volto, de novo, a seguinte questão: Luzimere, vais para o petróleo, ficas na área da HIV, direitos humanos das mulheres, como é que fica? Bom, esta é uma pergunta que todo mundo que me conhece sempre me faz, mas o que eu sempre respondo é que em qualquer lugar que eu estiver, eu sempre vou promover e defender as vozes de quem não tem voz. E é isso que eu vou fazer. Não interessa se eu estarei no setor de petróleo e gás, não interessa se eu estarei a trabalhar numa organização não governamental, mas a questão de promover e defender todas aquelas mulheres que não têm poder de decisão, que não têm voz, que não são ouvidas, isso é que está enraizado no meu coração e no meu propósito de vida. Então, recentemente, eu tornei-me embaixadora de um programa de empoderamento feminino aqui em Moçambique, chamado Have Voice, e este programa tem como objetivo garantir que as mulheres e raparigas desenvolvam todas as suas potencialidades e juntas possam fazer chegar as suas inquietações, os seus desafios aos que são de direito, ou seja, os tomadores de decisão. E concorrer para esta vaga fez mais uma vez acreditar que sonhos são possíveis de se realizar e que, enquanto seres humanos, que nos permitamos experimentar e nos desafiar para ver até onde nós chegamos. Então, pessoal, essa sou eu. Muito obrigada por me acompanharem. Até a próxima. E depois da nossa rubrica Histórias que Inspiram, onde ouvimos de perto, ou seja, caro telespectador que está ligadinho ao programa Telecrescer, pode ver como essa jovem trilhou um caminho incrível. Acredito também. Estude, 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 invista no teu potencial. Invista no seu potencial. E mesmo para começar, mais uma vez seja bem-vinda. Mesmo para começar a nossa conversa, pode falar qual é a importância da educação? Bem, a educação tem um papel super importante na sociedade e queremos que criar bases, né? Criar bases, mostra o caminho que as pessoas devem trilhar e sem educação não temos uma grande sociedade. Penso assim. Sem educação não temos uma grande sociedade. Sociedade. Até porque ser uma jovem ou um jovem que estuda e aprende mais, fora isso ela tem uma mente mais aberta,
que acaba tendo a facilidade de aprender outras coisas Exato. partindo desta questão da base da educação. Igualmente, a jovem que acompanhamos a história Exato, dela, trouxe uma trajetória, uma história que ela teve, para além do curso que ela teve, seguiu aquilo que é também o seu sonho, ou então o caminho dos seus pais, não é? ela na primeira pessoa foi uma jovem que estudou e mesmo assim procurou para investir em pequenos cursos, associativismo, isso mais para fortificar aquela que é as suas habilidades. Exatamente. E para ser mais discreta, como deve ser preparada uma carreira de um jovem, por exemplo, acabou seus estudos e esse quer seguir com os seus sonhos? Como escolher uma carreira profissional para a sua vida? Bem, em primeiro lugar, dizer que nem sempre temos a sorte de trabalhar na área de formação. Então, é preciso ter dedicação, perceber qual é a área que mais se encaixa e que também seja lucrativa, não é? E depois abraçar, dedicar-se, porque vai aprender muito mais do que aquilo que aprendeu lá na escola durante a sua formação. Então, daí vai poder criar a sua estrutura como profissional. Sim. E quando olhamos, por exemplo, tem jovens que escolhem um curso e depois chega um tempo que não é isso que eu queria. E o que achas que o jovem ou a juventude pode fazer para ajudar-lhes a escolher um curso? Porque muitas das vezes acabam ficando frustrados porque seguiram uma profissão ou um curso que não era aquele curso que eles queriam e no final depois acabam ficando desmoralizados. Eu não queria ter feito aquilo, eu não sei o que eu teria feito, não sei o que. Como é que achas que o jovem pode, ainda no ensino médio mesmo, exatamente. É onde ele já começa a ter aquela curiosidade? Qual é o curso que pode fazer? seguir? Exato. Como é que o jovem pode olhar esta questão? Bem, o que nós notamos no nosso ensino é que desde a décima classe, 11ª, 12ª, incentivam-nos, não é, a decidir, a olhar qual é o trajeto que nós queremos seguir. E temos mais ou menos esses 3 anos que é para decidir aquilo que queremos. Às vezes, chegando até o momento da inscrição, é onde tomamos grandes decisões. Vou dar um exemplo meu. Eu queria fazer direito. Pronto, é a vocação que eu achava que eu tinha, mas acabei abraçando um outro ramo, que é a farmácia. Então, eu me descobri mais na farmácia. Então, é sempre bom desafiar e podemos perceber que o meu crescer nem sempre estará naquilo que eu gosto de fazer. É sempre bom aceitar as condições impostas pela vida, pela sociedade também e abraçar os desafios. Abraçar os desafios, Zinaida, o tema está interessante. Mesmo por abraçar os desafios, os jovens, aliás, o programa Telecrescer, como já fizemos referência, saímos para as ruas para ouvir os jovens. O que é que tem a dizer? No quadro Feedback dos Jovens. A educação ela vai ajudar de uma forma muito positiva, porque eu vou poder implementar através da educação no meu curso. Por exemplo, eu faço psicologia, eu vou ajudar muito futuramente. Como psicóloga, vou poder saber dialogar. Através da educação, aprendo como dialogar, como entender o outro, como ser, estar. Me chamo Evandro Rodrigues Campos. A educação está a contribuir muito. Nós aqui aprendemos bases e eu acho que é importante aprender de fora, porque para construir os outros pilares na tua educação, né? Porque eu principalmente gosto mais de aprender por fora. Aqui é só uma base para ter um contexto para o que eu vou procurar para adicionar ao meu conhecimento. E para mim a educação ela é necessária para o nosso futuro, pois ajuda-nos a preparar-nos melhor. Por exemplo, eu pretendo fazer a medicina e com a medicina eu estudo a biologia que ela estuda o corpo humano e quando eu chegar a fazer o meu curso, eu já saberei como é que é composto o corpo humano e sendo assim, eu estarei mais preparada para o curso que eu irei fazer. O meu nome é Melanie Ernesto Balai, sou estudante da Escola Secundária Francisco Manhanga e sim, pode afetar de algum modo ao que eu quero me tornar, porque eu quero ser uma engenheira química e temos as horas de química e a minha professora de química é muito boa.
só isso. Eu acho que a educação contribui muito para o estudante, porque ele propõe ou dá as ferramentas essenciais ao estudante, ferramentas para ele pôr em prática os ensinamentos que a educação dá. E depois de termos ido às ruas ouvir a opinião de jovens em torno do tema do nosso painel, a nossa conversa continua. Pois os jovens têm muitas questões, têm curiosidades e hoje existem jovens que já estão a terminar a 12ª e não sabem que curso seguir. E muitas das vezes este ponto acaba influenciando na questão de decidir que curso seguir, de tal maneira que acabam fazendo o curso que o amigo está a fazer, ou mãe fez, ou tio fez, e porque acreditamos que vamos trilhar mesmo o caminho. Então, temos que ver essa questão de orientação vocacional, em que os jovens podem aprender ainda mais, não é bem? Exatamente, através da sua vocação, aquilo que é o seu dom, aquilo que é o seu talento. Como é que o jovem deve escolher o curso a fazer logo depois de terminar, por exemplo, o nível médio? Antes mesmo de terminar o ensino médio, é preciso aproximar a pessoas com quem o jovem se inspira, não é? Que possa lhe dar bases, possa lhe dar uma luz daquilo que ele pretende abraçar. E aí vai lhe dar indicadores de que sim, é um caminho correto a trilhar, é um caminho que pode lhe trazer benefícios, pode lhe desenvolver como pessoa. Então, é sempre bom ver qual é a minha vocação e se realmente é o que eu quero. Para além de ser a minha vocação, é o que eu realmente quero. Então, é um momento crucial para a tomada de decisão. Tocou em um aspecto muito importante, escolher e olhar a quem nos inspira. Mas, por vezes, a juventude tem escolhido um curso olhando, talvez, as suas condições. Enquanto que é importante olhar a instituição em que nós escolhemos, o curso em que nós vamos fazer. Mas existem hoje, por acaso, muitos institutos técnicos e que os jovens têm recorrido por serem talvez um pouco mais acessíveis. Mas será que fazem um estudo de mercado? É uma questão. Faz-se um estudo de mercado, a juventude olha primeiro por que eu vou fazer o curso naquela instituição. O mercado tem aceito agora, por exemplo, esses que têm feito cursos em instituições pequenas, né? Que talvez... Emergentes até por acaso. E como é que é esse processo todo para o jovem que está ali agora, talvez ainda não tenha uma decisão certa de instituição, ou mesmo como escolher a instituição e o curso que deseja fazer? Bom, essa questão de finanças ainda é um calcanhar para aquilo que é a realidade moçambicana. E muitos jovens realmente escolhem o curso consoante as suas condições financeiras, a sua realidade. Então, é sempre bom ter um acompanhamento, não é, dos pais, da comunidade também. Porque essa pessoa no futuro terá um papel, não é, a exercer para essa mesma comunidade que em algum momento vai lhe acompanhar. Então, a questão da escolha da instituição realmente é importante, procurar perceber qual é o currículo que será dado naquela instituição, quais são os métodos de ensino daquela instituição. Então, é mais ou menos nesses moldes. Poderia deixar, talvez, algumas dicas dos jovens, porque muitas das vezes terminam o ensino superior ou ensino técnico e não têm, por exemplo, experiência profissional. Certo. E no mercado atualmente tem exigido muito a questão de experiência profissional. E vimos na história da nossa jovem Wilzimel que ela estudou, mas enquanto fazia a faculdade, ela já ia atrás de trabalhos voluntários, juntava-se ali, que isso era mais para enriquecer. Quando ela terminar o seu ensino superior, já ter talvez aquela experiência. Exato. Então, poderia deixar em poucas palavras, como é que a juventude pode tentar conciliar essas duas coisas? Bom, dizer que é uma combinação fantástica, para além de ser um bom aditivo na carreira, é sempre bom, como pessoa, ter vários atributos, construir qualidades. E com isso também vai enriquecer aquilo que é o seu CV e vai poder até entrar em áreas que nem seriam da sua formação e vai poder entrar e furar o mercado de trabalho.
Furar o mercado de trabalho, o programa Telecrescer. Vamos agora refrescar um pouco o papo, está muito interessante e está a dar para aprender. Zenaida, que tal irmos então refrescar um pouco? Não sei o que está preparado, se é uma poesia, se é teatro, se é... Não sei, o que a equipe do programa preparou? Eu também estou curiosa, por isso que estou aqui de plantão, né? Sentadinha e quero ver mesmo o que foi preparado pela equipe do programa Telecrescer no então, quadro Refresh. Bem, comunidade Telecrescer, queridos jovens, voltamos àquela questão muito crítica que muito nos preocupa, que é qual é a sua pretensão salarial. A nossa pretensão salarial depende muito de quanto nós ganhamos neste momento e quando nós pretendemos passar a ganhar. Bom, é preciso perceber, obviamente, que primeiro toda instituição já tem um budget, já tem um orçamento determinado para cada posição. E quando nos fazem a entrevista, eles têm a ideia que nós pedimos ou a menos, ou em média, ou acima daquilo que eles têm orçamentado para aquela posição. Contudo, os nossos talentosos profissionais de recursos humanos irão sempre tentar negociar de forma a beneficiarem a sua instituição. Nós todos sabemos que as instituições também têm os seus momentos altos, os seus momentos baixos, e neste momento, por exemplo, não só a África, não só Moçambique, mas o mundo inteiro está a passar por algumas dificuldades económicas. Então, quanto mais abaixo nós conseguimos negociar um ótimo profissional, muitas das vezes acaba por ser um privilégio para a instituição. Isto não significa que os profissionais de recursos humanos ou capital humano façam de tudo para pagar menos as pessoas que eles contratam, nada disso. Mas, claro, é sempre vantajoso se nós conseguirmos arranjar um bom profissional a um preço mais ou menos que beneficie a nossa instituição. Vamos lá, quando é colocada esta questão, eu penso primeiro o que é que eu estou a ganhar neste momento. Aliás, eu já deveria ter pensado quando saí de casa, quando me preparei para a entrevista. Eu ganho X e pretendo ganhar mais ou menos até X%. O adicional será X%. Não vamos exagerar. Não estamos à procura de 100%, até porque por vezes não somos experientes o suficiente para aquela posição que iremos ocupar. Temos alguma experiência, mas se nós temos muita experiência para aquela posição, por que não desafiar? Por que não pedir aquilo que nós acreditamos que é o nosso valor? Porque nós todos, como indivíduos, temos uma proposta de valor. Nós somos uma imagem de marca como indivíduos e somos uma marca pessoal. Se eu sei que eu darei o meu melhor, sei o quão bom eu sou, sei o que eu irei acrescentar àquela instituição, então eu irei pedir um valor que corresponda ao meu valor como profissional para aquela posição. Ora, vejamos. Perguntaram-me qual é a minha pretensão salarial e eu direi qual é o orçamento que vocês têm organizado, preparado para esta função, para esta posição. Digam-me e eu direi se está de acordo com a minha pretensão salarial. Começo por esperar que vocês me respondam a esta questão para eu dizer então qual é a minha pretensão salarial. Muitas das vezes nós não dizemos isto, não somos bold enough para fazer isto, ficamos tímidos, receosos e até achamos que se fizermos isto podem nos mandar passear porque acharam-nos arrogantes, mas é um direito que nos assiste. É um direito que nos assiste porque podem ter a certeza que toda a instituição já tem de antemão um orçamento já estipulado para todas as funções da sua instituição. Vão nos entrevistar sabendo quanto têm para pagar. Muitas das vezes nós damos esta resposta e eles contrapõem dizendo: nós preferimos na mesma que nos diga qual é a sua pretensão salarial. Então nós poderemos dizer: neste momento eu recebo X. Recebendo X, gostaria que me dessem uma percentagem de X adicional àquilo que eu recebo neste momento. Então, eles irão decidir se aquele adicional percentual que nós estamos a pedir vai de acordo com o que eles já têm estipulado ou não. E por vezes até podemos observar no ar que nos mostram, nas caras
nos olhares que fazem, se nós os assustamos com o valor que nós apresentamos ou até se estamos a par e passo com aquilo que eles têm organizado para nós. E pronto, também temos outras instituições que não nos fazem esta pergunta no mesmo dia. Guardam, tem 3 fases da entrevista, tem a segunda fase e na última fase é que nos colocam esta questão. Então nós temos tempo, por exemplo, de ir conversar com algumas pessoas que trabalhem naquela instituição ou que trabalhem numa outra instituição na mesma posição e procurarmos saber qual é que é o average, como eu já tinha explicado antes, qual é que é em média o salário que é pago para este tipo de posição, para este tipo de função. E aí nós já aparecemos com um valor que nós sabemos que tanto nós como aquela instituição, aqueles recrutadores, sabem que é, qual é que seria, neste caso, o salário médio correto e justo para aquela posição. Assim não estou eu a puxar muito a sardinha para a minha brasa, nem a instituição a puxar muito a sardinha para a sua brasa. É aquilo exatamente que seria pago para aquela posição. De resto, desejar-vos muito boa sorte, sugerir que procurem mentores, se é que estão a sair da faculdade, procurem mentores que irão preparar-vos melhor para o mundo do emprego. Procurem aprender não só com os mentores, mas fazendo o melhor uso das ferramentas digitais. O Google e o YouTube são grandes escolas. Se fizermos melhor uso das tecnologias nestas 2 ferramentas digitais, aprendemos como nos preparar para as entrevistas, como responder a estas questões um pouco menos fáceis, como nos comportarmos, etc. E até como encontrarmos as nossas melhores vocações. Então investiguem, procurem ser eternos estudantes, porque saber, como todos sabemos, não ocupa lugar, pelo contrário, e ponham em prática aquilo que vocês aprendem. Como? Ensinando os outros. Quanto mais ensino, mais aprendo. Muito obrigada e agradeço muito a TVM por este convite. Voltamos então, depois de refrescarmos um pouco aqui, o nosso papo está muito interessante. Zineda, estás a aprender um pouco, não é? Educação e carreira. Um pouco, Beni, eu estou a aprender muito. Muito, exatamente. Então, muito. Deve ter mais uma questão aí para a nossa convidada, não é? Tenho sim. Como é que a juventude pode fazer esta análise da demanda do mercado de emprego? Porque reclamamos, talvez existam oportunidades, mas nós não temos aquela paciência de pesquisar, saber como é que o mercado atual está organizado, ou o que o mercado pede ou exige para nós nos prepararmos para entrar no mercado de trabalho. Bom, não percebi a questão, desculpa. Como é que o jovem... Como é que a juventude está a preparar-se hoje para a demanda do mercado de trabalho? Bem, vendo realmente aquilo que é a realidade dos jovens, tem se esforçado bastante, o que é bom, é positivo, é assertivo também. Então, a juventude realmente tira vários cursos. Percebemos que até as escolas de inglês, de francês também têm recebido um certo número de jovens a buscar comunicar-se melhor com as pessoas, o que é bom, é positivo. Então, para os jovens é bom sempre buscar cursos, buscar mecanismos para poder entrar melhor no mercado de trabalho. Entrar no mercado de trabalho. O papo está a dar mesmo para aprender e como o nosso vídeo já nos chama agora, vamos sair do país Moçambique, Zinaida. Vamos agora dar um salto para fora do país, não é? Quem vamos escutar agora? Vamos escutar o Mar Teixeira, ele que decidiu partilhar a sua história diretamente dos Estados Unidos da América. Então, convosco, Marte Teixeira conta na primeira pessoa a sua história, como é que saiu de Moçambique para os Estados Unidos, o que é que está a fazer e qual é o segredo para você também que está a ver o programa que quer ganhar uma bolsa de estudo ou então de trabalho. Estados Unidos, Marte Teixeira, no quadro Jovem no Mundo, aqui no Telecrescer. Saudações
respondo pelo nome de Omar Danilo Ali Teixeira e neste exato momento me encontro no estado de Pensilvânia, cidade de Filadélfia, Estados Unidos da América. Bem, antes de mais, gostaria de estender as minhas calorosas saudações a todos os telespectadores que acompanham o programa Telecrescer e também gostaria de agradecer pelo convite que me foi endereçado. Bem, olhando para aquilo que é a minha trajetória académica, eu tive o privilégio de concluir o ensino primário na Escola Primária Completa de 3 de Fevereiro e depois também concluí o ensino secundário na Escola Secundária Regina Machel. Com isso quero dizer que tenho muito orgulho de ser produto do ensino público, né? E que depois de ter concluído o ensino secundário, eu sempre tive o sonho de estudar fora de Moçambique para poder colher experiências com vista a contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do nosso belo Moçambique. E nesta mesma vertente, tive a oportunidade de obter uma bolsa de estudo para estudar gestão e liderança empresarial na Academia Africana de Liderança, que é uma instituição pan-africana sediada na África do Sul, que tem como objetivo desenvolver a próxima geração dos líderes africanos. E depois de ter concluído este curso, eu pensei que seria melhor continuar a buscar experiências internacionais com vista a um dia voltar para Moçambique e nesta mesma perspectiva consegui uma bolsa do governo japonês para estudar licenciatura em Administração e Gestão de Empresas na Ritsumeikan Asia Pacific University. E posto isso, eu ainda com aquela mesma sede de procurar buscar novas experiências num país diferente, tive a oportunidade de receber ou de ser nomeado para a Bolsa da Unesco aqui na Universidade de Pensilvânia, na Faculdade de Educação, onde neste exato momento estou prestes a terminar o meu mestrado em Desenvolvimento Internacional e Educação e de facto é uma honra e um privilégio ser o primeiro moçambicano aqui na Faculdade de Educação como bolsista da Unesco e com isso eu sinto que de facto essas experiências que eu venho acumulando ao longo dos tempos vêm de facto me preparando para aquilo que serão os vários desafios em Moçambique e com isto quer dizer que eu estou de facto interessado em voltar para Moçambique. Assim que for a terminar o meu mestrado, estarei de imediato regresso para Moçambique para que eu possa dar o meu melhor contributo. Agora, refletindo aquilo que é a minha experiência, ou que tem sido a minha experiência aqui nos Estados Unidos da América, concretamente na Universidade de Pensilvânia, acredito que sendo o primeiro moçambicano nesta faculdade de educação aqui na Universidade de Pensilvânia, acredito que é de facto uma honra, mas também uma grande responsabilidade por estar a representar Moçambique, mas também acredito que é meu dever e é a minha responsabilidade a procurar dar o meu máximo em termos de aprendizado, em termos de busca de experiências, para que eu não só possa agregar valor aqui neste contexto, mas também que sirva como um mecanismo de eu poder agregar valor em Moçambique no futuro. Eu sempre gostei e sempre tive a ambição positiva de dar o meu máximo, dar o meu melhor para Moçambique e é nesta mesma perspectiva que eu gostaria de encorajar a juventude para que possa procurar experiências além fronteiras, mas que de facto um dia possam voltar para Moçambique, porque Moçambique precisa de nós, Moçambique precisa dos jovens, jovens que têm força de vontade, jovens que têm o entusiasmo de colaborar com todos os atores da sociedade. E nesta mesma perspectiva, os meus planos de pós-graduação serão de facto retornar para Moçambique, onde gostaria de colaborar com organizações governamentais e não governamentais para poder trabalhar em áreas
relacionadas ao desenvolvimento econômico, olhando especificamente para o empreendedorismo, desenvolvimento comunitário, desenvolvimento rural, bem como a educação. Estas são as minhas áreas de interesse e é nesta mesma vertente que eu gostaria de trazer aquilo que são as minhas experiências, mas também gostaria de voltar para continuar a aprender sobre o meu país, porque eu acho que o aprendizado é algo que a gente leva por resto da vida e o fato de eu ter acumulado as experiências internacionais não significa que eu seja o melhor, ou que seja mais inteligente, ou que seja mais capacitado, mas acredito que isso apenas significa que eu tive a oportunidade de acumular essas experiências, mas como gostaria de trabalhar para os moçambicanos. Um conselho final que eu gostaria de deixar aqui à camada juvenil é que sempre sejam dedicados, disciplinados, porque no final das contas é a dedicação e a disciplina que vence. Eu não me considero como uma pessoa sortuda, me considero uma pessoa que sempre batalhou, sempre lutou pelos seus objetivos e acredito que a sorte foi uma componente, ou a sorte é uma componente que vem ainda agregar valor, mas que não seja componente fundamental. Acredito que não há vitórias sem sacrifícios e é nesta mesma vertente que eu gostaria de apelar a todos os jovens para que sejam mesmo dedicados, sejam disciplinados e que sonhem com precisão, sonhem sem limites, mas que acima de tudo sejam dedicados e disciplinados. Voltamos assim então à nossa viagem muito cansativa nos Estados Unidos. São mais de 3 voos que tivemos que pegar, mas cá estamos mesmo para finalizar, aliás, para as últimas considerações da nossa convidada. O que tens a dizer em torno do tema e para todos os jovens que estão acompanhando o programa Telecrescer? Aceitem os desafios, que eles também possam se autodesafiar, a apostar naquilo que é a sua carreira e para que obtenham bons resultados e tenham sucesso na vida. Muito obrigado pela sua presença aqui, é sempre um prazer. Obrigada. O programa Telecrescer continua. Para já, vamos a mais uma pausa e voltamos já. Como é que é, bros? Nós? Como é que estão? Temos mais uma boas notícias para vós. Já ouviram falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Já ouvi falar, mas nunca li. Eu também não. É importante? É muito importante, pois. O primeiro artigo já diz que todos nós nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Por isso queremos conscientizar a todos sobre isso. Mas como isso se aplica na prática? Vamos mostrar. Quando fui discriminado, me senti sozinho sem valor. Quando fui apoiado, eu percebi que todos nós temos direito e merecemos respeito. A igualdade e a dignidade são fundamentais. Precisamos nos unir para garantir que todos sejam tratados com respeito e justiça. Hoje, lembramos que todos nascemos livres e iguais. Vamos nos comprometer a lutar por um mundo melhor. A mudança começa com cada um de nós. Vamos todos fazer a nossa parte. Telecrescer tá pipocara. As nossas redes sociais estão em alta. Não se esqueça de partilhar, dar um like no nosso Facebook, no nosso Instagram, Telecrescer. E vamos agora para a rubrica Jovem Empreendedor. Zenaida, quem vai contar a sua história de negócio? Nós agora vamos ouvir a Jéssica. Ela que decidiu empreender e também decidiu partilhar a sua trajetória neste ramo de empreendedorismo com jovens que talvez estejam desmotivados ou querem empreender e não sabem como. Fique ligadinho à história da Jéssica Camo. Consigo na tela. Olá pessoal, eu chamo-me Jéssica, estou no programa Telecrescer, na rubrica Jovem Empreendedor e vim falar um pouco da minha trajetória no mundo do empreendedorismo. Eu comecei a empreender aos 15 anos, em 2018, e comecei por curiosidade. Foi numa vez em que peguei numa receita, deu certo, eu fazia muitos bolos antes, né? Mas sempre davam errado. Então, pela primeira vez que deu certo
eu olhei para aquilo e eu disse, se calhar eu posso conseguir fazer bolos de aniversários e vender. E nessa altura eu vivia com a minha mãe, ela que serviu muito de ajuda, de apoio, não só ela, mas também o meu pai, que me tem ajudado até hoje. De lá para cá houveram muitas lutas, fases desafiadoras, porque fazer bolo não significa que eu faço hoje, vou fazer sempre bem. E acontecem imprevistos e todas estas coisas. Tem pessoas também que vêm e tentam te deixar para baixo. Isso não foi diferente para mim. Porém, comecei a vender e vendia online. Vendia partilhando fotos e vídeos pelo Facebook, pelo WhatsApp e pelo Instagram. E depois comecei a ser um pouco mais ousada. Eu sempre fui um pouquinho tímida e sempre foi um desafio para mim vir e apresentar pessoalmente os meus produtos, mas quando eu comecei a levar a sério o meu empreendimento, eu passei a vender na escola onde eu estudava. Eu fazia bolos durante a madrugada e pela manhã eu ia à escola, levava bolos no pote, levava quentinhas com bolo e chegava os meus colegas, apresentava e eu conseguia vender assim. Vendia na escola, vendia no Instagram. Fui crescendo, trabalhei com alguns influenciadores digitais que ajudaram muito no meu empreendimento, no meu negócio. E os meus pais, eles viam que existia um desejo em mim de querer crescer e fazer este negócio virar realmente uma empresa. Em 2020 foi quando eu comecei a pegar não só bolos no pote, essas coisas, mas comecei a pegar bolos de aniversário. Nunca fui a uma escola de culinária, nunca sentei numa escola para aprender a fazer bolo. Foi mesmo por curiosidade e por gostar daquilo que eu faço. Hoje eu faço porque eu gosto do que eu faço. E em 2020 eu fui mais ousada, querendo saber como é que eu posso pintar um bolo. E foi quando meu pai ele sentou comigo, ele perguntou-me: o que é que tu realmente precisas para poder fazer isto? Ou como é que tu achas que pode chegar ao nível em que tu queres chegar? Eu coloquei para ele na mesa aquilo que eu gostaria e ele disse, ok, tudo bem, eu vou te ajudar. Eu louvo a Deus porque tive um pai que me ajudou e hoje em dia estou onde eu estou também porque ele tem me apoiado muito. E fomos comprando fornos mais industrializados, batideiras melhores e eu fui implementando aquilo. Fui fazendo e tudo mais, e na minha curiosidade foi onde eu comecei a aprender a pintar um bolo, a fazer bolos de aniversário. De 2020 para 2023, tive a ousadia e a coragem e o desejo no meu coração de abrir uma loja física. Eu disse para mim mesma, eu não quero só ficar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ou vender também só na faculdade, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem, uau, existe também uma loja física em que se eu quiser sentar, comer um bolo, eu posso ir para lá. E ainda é o meu sonho chegar em outros lugares, mas graças a Deus, no dia 5 de agosto de 2023, foi quando eu consegui abrir a minha loja física em Marcazim, onde eu vendo bolos, onde eu vendo... É a minha confeitaria. E é um sonho realizado. Existem ainda muitas outras metas, muitos outros sonhos que eu irei alcançar e eu sei que vou, com coragem, com determinação e com foco. Para o jovem que gostaria de empreender, tem este desejo no seu coração, a dica que eu te daria seria: foca naquilo que tu queres, foca no que tu queres, onde tu queres chegar. Porque haverão várias pessoas, vão existir várias pessoas que vão chegar e vão tentar desanimar. E as pessoas que estão ao teu redor, posso falar dos teus amigos, que tu olhas e estão mais próximos de ti, nem sempre serão os teus clientes. Os teus clientes serão os teus amigos. Então, a dica que eu daria é foca naquilo que tu queres e segue em frente. Ainda que não tenham tantas pessoas que te apoiam, continua firme, vai sempre em frente, tu vais conseguir. Depois desse quadro, olha, Zenaida, eu tinha os negócios que já estavam quase mesmo a afrouxar, mas vai dar para alavancar depois dessas ideias motivacionais. Esta jovem começou de baixo e hoje está num nível muito em cima. E
É com tristeza que temos que anunciar a nossa retirada, Zenaida. Exatamente. E na esperança de que os conteúdos hoje partilhados foram de seu inteiro agrado, nos dispensamos na esperança de estarmos juntos numa próxima edição. Eu sou a Zenaida Cabral. Eu sou Big Ben Chebo. Sempre consigo nesta trajetória telecrescer. Salute!